cabeça, pescoço já, sistema nervoso central, tórax. Eu devo começar com a embriologia, com a anatomia normal, e depois a gente começa com as patologias logo depois do almoço. Então, o começo do período embrionário é o mesmo, né? E eu disse, nós vamos direto para os sistemas. Eu disse para vocês que por volta de finalzinho da sexta semana, então 5 semanas e meia, 5 semanas e 4, 5 dias, né? A partir do tubo gastrointestinal, né? da porção anterior do intestino anterior, que vai dar origem ao esôfago, vai surgir o broto laringotraqueal, que dá origem à traqueia, brônquios e toda a árvore traqueológica. Então isso começa perto de 6 semanas, o desenvolvimento das vias aéreas, que derivam do tubo gastrointestinal em desenvolvimento, a partir de 6 semanas de gravidez. Tá? A partir de 6 semanas de gravidez. Também, a partir, depois nós vamos ver algumas fases de desenvolvimento do pulmão, tá? Entre 6 e 9 semanas de gestação, vai se desenvolver o diafragma. Né? E o diafragma se forma pelo crescimento do septo transverso da parede tóraco-abdominal anterior, fusão com as membranas pleuroperitoneais, que vêm da parede tóraco-abdominal posterior, e isso se funde, né, mais na porção posterior, tóraco-abdominal, e essa fusão dessas pregas, esse fechamento desses forames de Bokdalen, né, póstero-lateral direito e esquerdo, deveria estar completo com 8 semanas e meia de gestação. Então, o diafragma, né, começa a se desenvolver junto com os pulmões, a partir de 6 semanas, dessa forma. E ele deveria completar o seu desenvolvimento com 8 semanas e meia, no decorrer da 9ª semana. Porque no decorrer da 9ª semana, as estruturas abdominais crescem muito rápido e rodam para a posição normal delas, né? Então, se com 9 semanas, quando o intestino, o fígado começam a crescer muito, o diafragma não tiver, se ele estiver fechado normalmente, essas estruturas do abdômen vão para a herniação umbilical fisiológica, que deve estar presente normalmente em embriões fetos até 10 semanas e meia, no máximo 11, e alguns ultra-atrasildos até 11 semanas e meia. Gestação, herniação umbilical fisiológica, então normal, até 11 semanas e 4 dias, a maioria dos fetos já não tem mais completadas as 11 semanas. O problema é que se o intestino começa, os órgãos abdominais começam a crescer antes do tempo, né? E ou o diafragma atrasa um pouquinho para fechar, essas estruturas do abdômen crescem dentro do tórax, né? Quer dizer, não tem migração de estrutura para o tórax, ela cresce para dentro do tórax. Então, quanto maior for o buraco, mais as estruturas abdominais crescem dentro do tórax, né? Então eu já respondi a pergunta que todo mundo faz. A hérnia não tem herniação hepática. Vai ter? Não, não vai. Tá? A hérnia tem herniação hepática. Vai descer? Não, não vai também. Pode descer? No feto não. Se eu fizer isso, ele morre. Porque ele aprendeu a ser assim, com o fígado dentro do tórax. Não pode mexer isso. Ele morre, né? Então é assim. Então o embriãozinho está ali e fecha o seu diafragma certinho, 8 semanas e meia, ele está programado para o intestino, o fígado crescer depois disso, isso vai acontecer, as tripas vão para fora na região umbilical e depois volta. Mas se o diafragma não fechou e o fígado começa a crescer, ele ocupa espaço, né? Onde é o ponto mais frágil? Tórax. Então ele cresce para cima. E lá ele vai crescer e lá ele vai ficar. Tá certo? E toda a circulação do fígado se adapta a isso, né? O baço também, ele não sobe para o tórax, ele cresce para o tórax. O rim vai para o tórax.
migra até lá em cima. Né? Migra não, né? Ele fica na posição dele, que acaba correspondendo a uma posição torácica depois. Mas o fígado cresce ali. Então, toda a circulação hepática de um bebê que tem uma hérnia, por exemplo, com o fígado no tórax, ela foi feita desse jeito. Foi feita para o fígado ser no tórax. Apesar dele não poder estar lá. Se você abre o útero e puxa esse fígado do bebê para baixo, no dia seguinte ele está morto, tá? Ele morre. Então, o Michael Harrison fazia isso, né? Mas ele fez isso umas 3, 4 vezes, porque a primeira hérnia que ele operou com o fígado dentro do tórax, ele nem morreu. A segunda também morreu. Imagina o que aconteceu com a terceira. E a quarta. Né? Então, quem dá veia umbilical, o sangue oxigenado vem tudo por aí. Tudo morre. Então, esse é o desenvolvimento normal. Tá? A árvore traqueobrônquica começa a crescer com 6 semanas, a partir da parede anterior do esôfago, intestino anterior. E o diafragma cresce de 6 a 9 semanas, 8 semanas e meia, e daí ele dá espaço, né, para o crescimento das estruturas abdominais. E se isso não acontecer, é diafragmático. O desenvolvimento do pulmãozinho do bebê tem fases, né? Tem basicamente, na verdade, 5 fases. Né? Tem a fase embrionária, né? Que é alguns dividem aqui como período embrionário, que é o surgimento do broto laringotraqueal. Outros autores põem isso junto com a fase pseudoglandular. Aqui é irrelevante, tá? Mas nesse período surge o broto laringotraqueal, brônquios e brônquios terminais. Depois, na fase canalicular, começam a se formar, né, os sacos terminais, que são esboços dos alvéolos, mas ainda não são funcionais. Né? Fase do saco terminal é de 24 semanas até o nascimento, quando o bebê começa a se tornar viável em termos de possibilidade de ventilar e de fazer uma troca gasosa um pouco mais eficaz. Porque tem afilamento da barreira hematoaérea e começam a se diferenciar os pneumócitos tipo 1, tipo 2, produção de surfactante que deixa a árvore traqueobrônquica mais complacente. Né? De tal maneira que, então, naquilo que a gente chama de aborto, né, o desenvolvimento pulmonar participa um pouco dessa definição, né, não da definição, mas o que a gente chama, né, esses bebês tão imaturos, né, tem pouca capacidade de sobrevivência, né, e essa é uma delas. Eles não têm nada desenvolvido no pulmão, né? De tal maneira que agressões, né, pulmonares, quanto mais cedo elas aparecerem, pior é o prognóstico, a chance de sobrevida desses bebês. Nós vamos ver que em algumas situações, a idade gestacional em que ocorre a agressão ao pulmão é a única coisa que importa para a gente ter uma noção do prognóstico, tomar uma conduta. Né? Então, é a partir de 24 semanas, né, por causa desse adelgaçamento da barreira hematoaérea e do desenvolvimento dos pneumócitos tipo 1 e 2, que a gente tem um salto, né, de sobrevida desses bebês. Né, porque a capacidade de ventilação, de troca, né, gasosa aumenta muito. No período alveolar, que é a formação dos alvéolos definitivos, começa no finalzinho, com 32 semanas. Por isso que aí a gente tem uma outra grande queda na questão da mortalidade, né, na prematuridade, e caminha até 2, 3 anos de idade. Então, é o desenvolvimento e maturação dos alvéolos, né, das estruturas funcionais, né, das unidades funcionais do pulmão, em termos de trocas gasosas. Aí. Então, essas datas são interessantes, né, para a gente entender alguns números quando a gente começar a falar de patologia lá para frente. Certo? Na avaliação
ultrassonográfica do tórax, nós vamos ver que não tem nenhuma medida que serve para tudo. Ou seja, tórax é um pouco mais complicado porque não existe então uma uniformidade de medidas que a gente pode fazer para tomar uma conduta. Ou seja, cada patologia tem uma evolução e eu tenho uma predição de prognóstico com base tanto na avaliação subjetiva como objetiva eventualmente. Não são todas as condições que afetam os pulmões que a gente tem medidas, ou seja, uma avaliação objetiva que a gente precisa fazer para estabelecer o prognóstico. Às vezes, a condição patológica que afeta o pulmão requer unicamente informação da história da paciente. Outras vezes eu preciso medir coisas, né? E essas medidas não são as mesmas para as diferentes patologias. Então, para uma displasia esquelética que dá tórax estreito, eu uso medida X. Para um derrame pleural, eu não uso medida nenhuma. Tá? Eu uso associação com hidropsia, idade gestacional que isso apareceu. Né? Para uma hérnia diafragmática, eu uso avaliação subjetiva e objetiva, medidas. Para um sequestro pulmonar, eu uso só avaliação subjetiva. Para uma MAC, eu uso avaliação objetiva e assim vai. Tá? Ou seja, não existe uma medida útil que seja um bombriozão que sirva para tudo em tórax, para estabelecer prognóstico. Tá? Mesmo o tórax estreito, por que ele acontece? É uma displasia esquelética. Tá? Posso usar uma medida? Pode. Aí o tórax estreito, porque o bebê não tem rim, está em anidrando. Rompeu a bolsa. Tem alguma medida que eu possa fazer? Alguma coisa que me permita definir melhor o prognóstico para esse bebê? Então nós vamos discutir isso. Então nós vamos ver que não, tá? Que não existe nenhuma medida, né, que seja útil para todas as condições que acometem no tórax. E nós vamos, então, nos valer da avaliação subjetiva e objetiva algumas vezes. Nós vamos dividir as patologias em alguns grupos aqui, nos estreitamentos torácicos, derrames pleurais, tumores e na hérnia diafragmática, que é o que existe de mais dado na literatura hoje. Certo? Para avaliação subjetiva, né, é proporção. Relação cardiotorácica, então não precisa medir, mas a área cardíaca, 4 câmaras, tem que ser 4 câmaras bonitinhas. Não pode passar de 1/3 do tórax, o perímetro cardíaco, né? A área cardíaca não pode passar de 1/3 do tórax, o diâmetro lateral aqui, né, no nível das válvulas atrioventriculares em relação ao diâmetro lateral do tórax não pode passar de 50%. E a relação, né, entre o tamanho do tórax e o tamanho do abdômen, que também pode ser subjetivo, né, tanto em cortes transversais quanto em cortes longitudinais. Então, na avaliação subjetiva, né, características das partes moles, né, da parede torácica, das costelas, se não tem fratura, tortuosidade, inversão da concavidade das costelas. Proporção entre coração e pulmão, homogeneidade dos pulmões. Aqui eu não estou falando de coração, tá? Coração nós vamos avaliar separadamente. Aqui é tórax não cardíaco, mas a proporção cardiotorácica entra nessa. Em cortes sagitais, diafragma e, de novo, a ecogenicidade dos pulmões de cabo a rabo. Tá? Para tórax, é sempre legal a gente trabalhar com dynamic range mais baixo, né? Então um preset, de preferência de cardiologia, que tem uma definição melhor para a gente poder ver detalhes finos, e o diafragma é uma dessas coisas que a gente precisa ver. E as medidas, né, a gente vai ver, certo? Então, das patologias que a gente vai discutir, esses são os grandes grupos,
e a gente começa com os estreitamentos torácicos. Depois o resto a gente fala logo depois do almoço. Estreitamento torácico pode dar por dois motivos. Tá? Ou porque o bebê tem anidrâmine, ou porque ele tem uma displasia esquelética. Certo? São as duas coisas que podem dar estreitamento torácico. Né? Nas displasias esqueléticas, eu incluo aqui doenças neuromusculares que acabam dando estreitamento torácico, artrogriposes, né? Estão incluídas aqui nas displasias esqueléticas, essas doenças neuromusculares graves, né? Doenças neuromusculares graves. Então, essas duas coisas podem dar estreitamento torácico. E a forma como a gente vai encarar essas duas coisas que dão estreitamento torácico é diferente. Então, nós vamos passar uma tarde inteira discutindo displasias esqueléticas e a gente vai ver que uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente está diante de uma displasia esquelética é tentar definir se esse quadro é letal ou não letal, que é uma das coisas que o casal vai querer saber, é uma das informações que a gente vai ter no nosso fluxograma de raciocínio, né, para poder chegar na conclusão, no diagnóstico definitivo das principais displasias esqueléticas. É saber se o cara vai morrer ou não por causa daquilo. Tá? E as displasias esqueléticas letais, esses bebês cursam um tórax extremamente estreito e membros extremamente curtos. O que significa extremamente? É aquilo que você bate o olho e não precisa medir para falar, que é estreito e não precisa medir para falar que é curto. Tá? Mas se você tiver que objetivar isso, tá? A literatura coloca duas relações que têm mais associação com o pior prognóstico da displasia esquelética. E essas são a relação da circunferência torácica óssea, não pode incluir parte mole, porque com frequência esses bebês são hidrópicos. Né? Então, a superfície externa do osso, circunferência torácica, no corte de 4 câmaras, dividido pela circunferência abdominal, e aí isso inclui tudo. Tá? Então, relação CTCA abaixo de 0,6 tem associação com prognóstico ruim, com letalidade da displasia esquelética. Tá? E relação fêmur-tórax abaixo de 0,16. Então, para você cravar o martelo, Primeira série. fêmur 0,16. Para você cravar, sem muito medo de ser feliz, tá? Você tem uma displasia esquelética letal, certo? Você tem que ter as duas coisas juntas. Tá? Se você não tiver, você vai ficar mais quietinho, porque pode ser que você erre. Tá? Entendendo como letal a condição que leva ao óbito, em 95% dos casos, a criança horas depois do nascimento. Os outros 5% morrem dias depois. Então, o estreitamento torácico, nós estamos discutindo isso, o que causa displasias esqueléticas, incluindo o grupo das neurocatias, e serve para a gente os estreitamentos torácicos, né, nas displasias esqueléticas, para definir aquele quadro letal, de melhor prognóstico, que significa não ser letal, de acordo com esses conceitos que eu passei. Então, os quadros letais têm tórax extremamente estreito, e aí eu objetivo isso na medida CTCA, e membros extremamente curtos, certo? Nas displasias esqueléticas. E o anidrâmine pode levar ao tórax estreito. E aí a gente não tem nenhuma medida que pode nos ajudar a definir pior prognóstico no anidrâmine. A única coisa que vai servir para a gente é a história da paciente, certo? Então não existe, tá? Já tentaram volume pulmonar, diâmetro longitudinal do pulmão, área do pulmão, sei lá, tá certo? Para tentar predizer
pior prognóstico no tórax estreito por anidrâmino, e nenhuma dessas medidas são eficazes, né? No anidrâmino é a história que conta. Então pode parecer besteira, né? Mas a agenesia renal é letal. Por quê? Porque com 15 semanas não tem mais líquido dentro do tórax e ninguém vive com isso. Certo? Então outro dia deu uma discussãozinha meio chata, né, no hospital, porque eu queria autorizar uma interrupção judicial numa bolsa rota de 17 semanas e eu fui meio crucificado por causa disso, né? Em anidrama. Certo? Quer dizer, que chance tem um bebê de sobreviver por 17 semanas em anidrama? Certo? O anidrama por bolsa rota, abaixo de 20 semanas de gestação, hipoplasia pulmonar confirmada na patologia é de 60%. Mas é abaixo de 20. Isso, 16 semanas não é 20. Né? E é 60% porque tem o grupo de 100 e tem o grupo de 40. Não sei se vocês estão acompanhando o que eu estou falando. Lógico que se você rompe bolsa com 14 semanas, a sobrevida é zero. Né? Com 15 também é, com 16 também é. É isso que eu estou querendo dizer na questão de história, né? Porque isso às vezes gera equívocos, né? Eu já vi paciente com bolsa rota de 24 semanas internada lá no hospital, não aqui, né? E o cara fazendo volumetria pulmonar e relação pulmão-cabeça toda semana na criança. Vê só, pensa. Tá onde esse cara? Em Marte, em Vênus, Saturno, Urano, Netuno, né? Para me falar que está na Lua, né? Entendeu? Né? Então não existe medida para isso, né? Então displasia esquelética, não é? Nas displasias esqueléticas a gente usa a avaliação subjetiva do tórax, que contribui para a gente definir letalidade, junto com o comprimento dos membros, né? Então, como eu disse para vocês, as displasias esqueléticas letais, o bebê tem o tórax extremamente estreito, né? Aquele que você bate o olho e fala, nossa, que estreito. Só tem coração dentro do tórax. E um membro muito curto. O que é muito curto? Você bate o olho e fala, nossa, que curto. Ah, o cara, qualquer um que estica o braço, né? Quase que eu não estou conseguindo esticar o braço. Consegue fazer isso aqui, o cara. Isso aqui. Ó. Fui renovar minha carta esses dias, né? Só tá chegando a hora do almoço, eu posso contar. Nossa, mas que dor de cabeça. 50 tem que renovar, né? Tem que renovar a carta. Me mandaram pra cima, mandaram pra baixo, transferência daqui, transferência de lá, e a puta que pariu, eu já tava ficando puto da vida e já tava com essa lá no Detran, lá embaixo, né? Pelo 3º dia. E vai, aí a moça fala assim, graças a Deus você pode agora fazer teu exame médico. E eu tava 3 semanas de pós-op, né? Coisa, não tava conseguindo mexer muito bem o braço. Aí eu cheguei lá no exame médico, né, a moça falou assim, o que você fez no braço? Eu falei, não, eu já tô bem, eu tô só a reconstrução. Eu só tô ficando um pouquinho de repouso, tá? Ó, a gente não devolve dinheiro não na avaliação médica, né? Aí eu fui preencher os papéis, eu já tirei, tipo, mas a hora que eu entrei na sala, o médico já sabia que eu tava com... Na hora eu esqueci, né? Aí eu sentei na frente do doutorzinho, oftalmologista, né? Ele assim, falou assim, pô, você se formou onde? Você é da onde, né? Ah, putz, você conhece o cara tal, tal, tal. Eu falei, pô, meu amigo de turma, não sei o que. Começamos a conversar de medicina ali, com o velhinho ali, um cara simpático, né? Ele falou, meu, o que você fez no braço, né? Eu falei, ah, eu operei faz uns 3 meses, tô ficando bom. Ele falou, levanta o braço. Os dois. Tá meio difícil, né? Tá. Tá meio difícil, mas tô ficando bom. Olha aqui. Fala as letrinhas. A primeira coisa que eu perguntei para ele foi que letrinha? Olha só, tem 5, chuta 3. Né? Você tem que acertar 3. Aí eu acertei 3 do lado e falei, pô, você tá muito podre, cara. Muito podre. Ó, eu vou te liberar porque eu sei que você não é maluco. Eu falei, você que pensa.
Quase que eu fui reprovado no exame médico do Detran, hein? Você acha que eu tenho condição de aplicar a prova em vocês? Mas o cara me passou na prova do exame médico. Você acredita uma coisa dessa? Eu vou poder voltar a dirigir agora. Então, eu estava falando disso, né? Displasia esquelética. O cara que tem um membro extremamente curto, né? Ele não consegue nem encostar os dedinhos na frente do tórax, que já é pequeno, né? Nós vamos discutir isso na aula de displasia esquelética. Então, per se, esse vídeo, essa foto aqui, crava o diagnóstico para mim já. É uma coisa que chama muito atenção, né? Mas, se eu quiser objetivar, serve uma medida, né, do tórax aqui, que é para definir, ajudar a definir letalidade em quem? Nas displasias esqueléticas. Isso é específico da displasia esquelética. Então não vai pegar um anidrâmio que está lá na enfermaria e ficar fazendo relação circunferência torácica e circunferência abdominal, porque ele não foi feito para isso. Nem estudado para isso. Ninguém tem a menor noção de quanto tem que ser uma relação CTCA ou um índice cardiotorácico, ou um diâmetro anterior, longitudinal do tórax, ou uma área do tórax, ou um volume, ou uma vascularização, um volume flow index, ou caramba, 4. Ou uma relação pulmão-corpo, volume total do corpo, ninguém sabe, não é? Para que determinadas medidas podem servir. Aqui, então, a CTCA é para definir prognóstico na displasia esquelética, junto com fêmur CA e com avaliação subjetiva, certo? Os bebês que têm anidrâmio também não existe nenhuma medida, tem várias descritas na literatura, né? Mas todas as medidas que tentam quantificar, objetivar a massa pulmonar e associar isso a um prognóstico são ruins, né? São ruins. Não tem nenhuma medida boa que serve para tudo. Então, no anidrâmio, muito mais importante do que qualquer medida, área, volume, diâmetro, ou seja, o índice, é a história da paciente. E o que dá anidrâmio? Bolsa rota e malformações do trato urinário. Tá? Então, o raciocínio é muito parecido. Tá? Aqui é muito mais a título de curiosidade, né? Outro dia eu estava dando uma aula de cirurgia fetal, nem lembro o nome que foi, essas épocas que eu saía para dar aula, não gosto mais de sair. A moça me parou assim no meio do corredor e falou assim: Dr. Fábio, e aquele tratamento para agenesia renal que tem? O senhor faz isso? Eu falei: não, muito louco ainda. Aquele tratamento, como se fosse uma coisa corriqueira, né? Que o cara vai lá e fica infundindo líquido lá dentro, né, da cavidade amniótica, né, que nunca funcionou, né? Meu avô sabia disso já. Morreu faz uns 30 anos. Então, a genesia, só a título de curiosidade aqui, né? Vai dar anidrâmino com 15 semanas, né? As doenças renais císticas, então aqui com 20 semanas já tem anidrâmino, displasia renal multicística bilateral, título de curiosidade. Tá? Nas uropatias obstrutivas isso acaba sendo mais importante, né? Nós vamos chegar na discussão de rim, mas nós vamos ver que idade gestacional do anidrâmino ou do oligoanidrâmino é importante para a gente, né? Na uropatia obstrutiva baixa, né? Mas a gente segue muito da informação que vem das bolsas rotas, né? Então vou falar aqui primeiro, certo? Quando a gente considera só uma amniorexia, sem uma malformação fetal, tá? Uma amniorexia, não a amniorexia que desencadeou o trabalho de parto prematuro, isso acontece em 90% das vezes nas primeiras 2 semanas. Então você tira essa da jogada, porque o cara que rompeu bolsa com 20 semanas e tem 90% de chance de morrer porque ele vai nascer por causa do trabalho de parto, que vai se
ceder a isso, porque a bolsa rota é infecção, né? Mas tem aquele caso que escapa. E aí como é que fica, né? Tem o caso que rompe a bolsa, fica em anidrâmine e segue. É esse caso que a gente está falando, né? É a bolsa rota anidrâmine que a gestante conseguiu seguir a gravidez. Antes de 20 semanas, a taxa de hipoplasia pulmonar nesses bebês é de 50% a 60%. E é lógico que essa taxa vai aumentando à medida que a ruptura da membrana vai chegando perto de 14, 15 semanas, né? Então, saindo do primeiro trimestre, né, se você rompe a bolsa ali, fica em anidrâmine, é 100% de óbito, né? Então, de 14 a 20 semanas de gestação, a taxa de hipoplasia pulmonar por anidrâmine, porque a bolsa estourou, é de 50%, 60% perto de 20 semanas a 100% perto de 14, progressiva. Então é uma discussão meio infrutífera, né? O paciente às vezes rompe, chega com uma bolsa rota que nem essa daí, né? O mundo inteiro correu atrás de mim para me encher o saco, porque eu tinha concordado com ela de dar uma solicitação judicial para interrupção, porque ela queria que fosse assim, que ela rompeu a bolsa com 16, 17 semanas, estava em anidrâmine. Esquisito isso. Então, veja, o raciocínio para as uropatias obstrutivas é o mesmo, né? Se você tem um anidrâmine por bolsa rota, então duas coisas você tem que considerar, né? É que rompeu bolsa, 90% dos casos dessas gestações são resolvidas por trabalho de parto nas próximas 2 semanas. Então, se ela rompeu com 20 e você não quer fazer nada, o paciente tem que saber que é muito provável que em 2 semanas ela vai querer eliminar esse. E aí o bebê morre pela prematuridade, não morre por causa de hipoplasia pulmonar, morre porque é prematuro. E essas são as taxas, né, de hipoplasia pulmonar nos bebês que não são resolvidos. Então, anidrâmine por bolsa rota e a gestação continuou. Taxa de hipoplasia pulmonar. Hipoplasia pulmonar é um conceito histológico ou de exames de imagem no pós-natal. No feto, a gente não fala em hipoplasia pulmonar. Conceitos são de patologia pós-natal. Então, hipoplasia pulmonar, definido por peso pulmonar, peso corpóreo do bebê na necrópsia, contagem de DNA fetal do tecido pulmonar por peso corporal, e tem um limite inferior da normalidade, e na histologia, pelo diâmetro radial alveolar, peso corporal. São relações que têm cutoffs abaixo do qual você define uma hipoplasia pulmonar por patologista. Para o pediatra, os critérios são radiográficos, pela posição das costelas no raio-x, e por gradientes, né, que são medidos na ecocardiografia do recém-nascido. Então, eles usam esses critérios para dizer que o bebê tem uma hipoplasia pulmonar. No feto, não existe uma definição clara do que é hipoplasia pulmonar, porque tamanho de tórax nem sempre está associado à hipoplasia pulmonar, né? Então, a única coisa que a gente pode dizer são termos mais genéricos no feto, né? Como, por exemplo, um tórax estreito, quando a medida do tórax, circunferência, volume, é abaixo de determinado percentil, ou a gente não pode passar muito disso, de dizer estreitamento torácico, né? A terminologia hipoplasia pulmonar a gente não usa em feto porque não existe uma definição. Como que eu defino hipoplasia pulmonar no feto? Né? Então, para feto a gente não usa o conceito de hipoplasia, a gente usa conceitos de tamanho.
subjetivo ou objetivo, e a gente chama aquele tórax de pequeno, o tórax estreito, né? Pequeno e curto, só estreito, estreito. Então, quando a mulher desenvolve um anidrâmino com 20 semanas, né, e ela não tem o parto, ela tem 50%, 60% de chance desse bebê ter hipoplasia pulmonar depois que ele nascer. Se ela desenvolver um anidrâmino com 16, né, ela tem 100% de chance de desenvolver hipoplasia pulmonar ou alguma coisa perto disso. Uma coisa progressiva. Se ela desenvolve um anidrâmino com 25, ela tem 2 a 3% de chance de desenvolver uma hipoplasia pulmonar. Logo, o bebê que tem uma alteração na via urinária e que tem um anidrâmino nessas fases da gestação, ele acaba tendo o mesmo prognóstico do que a bolsa rota. Por isso que a gente usa determinados cutoffs de idade gestacional para uma intervenção em uropatia obstrutiva, que nós vamos ver lá para frente. Né? Porque se eu tenho um bebê com uma doença renal policística autossômica recessiva, nós vamos discutir rim de tarde, tá? Essa é uma doença genética recessiva, o rim fica desse tamanho e tal. Em 95% dos casos, a forma clínica da doença renal policística recessiva é a forma perinatal, em que a criança desenvolve anidrâmino, insuficiência renal, no meio da gestação, na época do morfológico. Outros 5% é a forma neonatal, depois infantil e juvenil, tem 4 tipos diferentes, tá? Que se refere à época da vida do indivíduo que ele desenvolve insuficiência renal. 25%, 20 semanas anidrâmino. Então você tem lá um bebê com doença renal policística recessiva, se ele chega até o final da gestação com líquido, ele vai viver e vai para o transplante depois. De vez em quando a gente pega um nenê desse no berçário. Tá? Mas anidrâmino com 20 semanas, de duas uma, né? Você fala, ó, teu bebê tem 60% de chance de ter uma hipoplasia pulmonar grave e morrer, ou você vai para interrupção. De duas uma. Mas esses são os números, né? Então o raciocínio é o mesmo. Então um bebê que tem uma uropatia obstrutiva baixa, uma VUP, ou uma JUP-JUV bilateral, você tem que seguir esse cara. Porque se ele começa a cair o líquido antes de 26 semanas, que aí é um exponencial para hipoplasia pulmonar, quanto mais precoce, maior a chance, a gente vai intervir nesse bebê antes de 26 semanas. Depois de 26 semanas, é aquilo que eu falei, ninguém morre por hipoplasia pulmonar. Então, você rompeu bolsa com 20 semanas, larga lá. 26 semanas, larga lá. Você fez um anidrâmino pela doença renal policística recessiva, ou pela VUP, ou pela JUV, depois de 26 semanas, larga lá. E vai tomar conduta depois, porque ele não morre por causa disso. Pode ter um desconforto respiratório, dá um pouquinho de trabalho, mas não morre por hipoplasia pulmonar, a chance é pequena. Né? Então a gente aprende do anidrâmino por bolsa rota algumas informações que a gente infere para outras patologias para ver que conduta a gente vai tomar. Então o anidrâmino, tá? Ele pode vir por patologia urinária ou por bolsa rota. Por bolsa rota, o que importa para a gente? História. Tá? Quando rompeu e se ficou. Né? E aí eu tenho risco de hipoplasia pulmonar e óbito. E o bebê que ficou intraútero, tá? Se ele tem um diâmetro anteroposterior do tórax no percentil 50, mas ele está em bolsa com 28 semanas, mas ele está com bolsa rota, desde 20 semanas em anidrâmino, o risco de hipoplasia pulmonar para esse cara é de 60%. Não adianta medidas, né? A uropatia obstrutiva é a mesma coisa, certo? Né? Quando instalou o anidrâmino, risco de hipoplasia. Tem alguma coisa que eu posso fazer para tratar esse bebê? Sim, trata. Geralmente antes de 26 semanas, porque é aí que você vai ter hipoplasia pulmonar. Deu para entender ou está difícil? Tá? Então, tórax estreito por anidrâmino, o prognóstico é dado pela história.
e não pela medida, avaliação objetiva e nem subjetiva desse tórax. É a história. É quando o anidrâmino se instalou e se essa criança conseguiu continuar viva intraútero sem entrar em trabalho de parto. Tá? Então, o estreitamento torácico é isso, a gente não usa, a gente só vai usar a medida CTCA, né, para displasias esqueléticas. Lógico que, né, tem outras coisas importantes nas displasias esqueléticas que a gente vai usar. E o anidrâmino é a história que importa, que a gente já discutiu um pouquinho a respeito. A gente almoça e volta para terminar tórax depois. Até agora tem alguma coisa que eu deixei de falar, tá difícil, não entendeu, tá fácil? A pessoa pede para mim agora aquela relação CTCA menor ou maior que 0,6? É menor, CT em cima, CA, tá? A gente vai ver que em crianças normais, né, o P5 é 0,7, coisa P5, né? Então 0,6 é muito difícil você encontrar uma relação CTCA abaixo de 0,6. Você pega aquela displasia esquelética que você só vê coração no tórax, você vai fazer relação CTCA, você sua para conseguir fazer aquilo ser abaixo de 0,6. Você sabe que o prognóstico é ruim, né? Quer dizer, é uma relação muito ruim. É um tórax muito estreito, assim como o fêmur CA. Você tem muito caso de ureterocele bilateral que leva mesmo até secundária com dilatação lateral? Ureterocele bilateral? Bilateral? Não. Que leva ao quê? A hidronefrose bilateral. A principal causa de ureterocele é a duplicação ureteropiérica completa, onde o polo superior, né, desse rim, né, vai drenar caudalmente numa ureterocele. Mas você pode ter, não precisa ter necessariamente duplicação ureteropiérica para ter uma ureterocele. Eu tenho um monte de casos de ureterocele. Eu nunca vi uma ureterocele obstruindo o outro lado, ou obstruir a uretra. Eu nunca vi. Tá? Eu já vi apresentado em congresso, né, ureterocele que obstruiu a uretra e o feto entra em anidrâmino. E aí entra na bexiga do moleque, faz com laser e rasga essa Cada de outra ureterocele. criança de 5 anos.